do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. vamos aceitar. Espírito, vem dos quatro ventos e sopra sobre os mortos, para que eles tornem a viver. A festa de Pentecostes que nós antecipamos nesta vigília de forma solene é o segundo topo das festas do tempo pascal. Essa festa vem como que arrematar, concluir de forma solene a mais importante das festas, que é a Páscoa do Salvador. E assim como a festa da Páscoa ela começou de forma muito solene, ela também termina de forma muito solene, com profecia, com bênção de água, com ladainha, com missa, com vigília, depois o próprio domingo, depois uma oitava privilegiada. O tempo pascal começa solene e termina da forma mais solene possível, dada a sua importância e dada a alegria do renascimento pascal. Se na Páscoa nós temos Cristo, sol de justiça, que se levanta para nós, nós temos em Pentecostes Cristo, o sol da justiça, no seu ponto mais alto, e por isso Ele nos envia o fogo do Espírito Santo que aquece, que amadurece e traz vida para frutificar, amadurecendo os frutos que nos vieram pela redenção. Se na Páscoa nós temos o jardim da igreja com novas flores, daqueles que renasceram pelas águas do batismo, ou pela sua conversão, fazendo uma boa confissão, pelo sacramento da penitência, nós temos em Pentecostes as flores que se tornam frutos, que se tornam virtudes, dons, graças, que enchem os galhos da nossa vida espiritual. O grande jardineiro é Cristo Salvador, que faz brotar no Pentecostes estas plantas de uma nova conversão, dando elas frutos novos e frutos perenes. O sol que faz amadurecer os frutos é o Espírito Santo que nos é enviado. Se na Páscoa nós renascemos como os filhos de Deus, e nós somos como meninos recém-nascidos, que dependemos do leite maternal, em Pentecostes nós somos convidados a crescer na vida espiritual, a amadurecer a nossa fé com a força que nos vem do Espírito Santo, que através também dos sacramentos, da vida de oração, do conhecimento da palavra de Deus, nos faz firmes na nossa fé. O Antigo Testamento, ele já possuía a sua festa de Pentecostes. Era a festa de ação de graças pelas colheitas, e também a festa do memorial da promulgação da lei de Deus sobre o Monte Sinai, no deserto, em que Moisés recebe as tábuas da lei, com a lei de Deus na pedra, gravadas na pedra. E esta festa do Antigo Testamento, ela figura o novo Pentecostes, que é a festa cristã. Também, na nova festa de Pentecostes, nós comemoramos uma festa de colheita, não mais a colheita material dos frutos da terra, mas colheita de almas para Deus, colheita de frutos que vem dessa nova regeneração no batismo. Se nós nascemos na Páscoa, ou renascemos na Páscoa, nós deveríamos colher frutos agora do tempo pascal, nesta festa de Pentecostes. Novas virtudes, nova conversão, frutos perenes de conversão. E assim nós temos esta nova colheita que nós festejamos em Pentecostes, colheita de almas para o céu, que se dá através da nova sociedade fundada que é a igreja. Também nós festejamos o Pentecostes novo, a lei de Deus, não mais a promulgação da nova lei, não mais escrita, esculpida em tábuas de pedra, mas esculpida nos corações vivos
da Virgem Maria, dos 12 apóstolos, no cenáculo, através do descido do Espírito Santo, esculpido através da graça em cada coração de alma cristã. Lei que nos leva por amor, nova lei inscrita em nossos corações, que nos leva por amor a Deus a cumprir os mandamentos, para crescer no seu amor. Nos leva também por temor a Deus a cumprir os mandamentos, não somente por medo de castigos, mas por medo de ofender o seu amor por nós. Por isso diz Cristo no Evangelho de hoje: se me amais, observai os meus mandamentos. Aquele que retém os meus mandamentos e os guarda, é este aquele que me ama. E nesse sentido que diz Santo Agostinho: ama e faz aquilo que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. É o Espírito Santo que nos é enviado neste dia de Pentecostes, que nos enche deste amor de Deus, que permeia cada uma das nossas obras, que nos ajuda pelos impulsos do santo amor a guardar os mandamentos, a evitar aquilo que ofende a Deus e a progredir no caminho do bem e no caminho da santidade. É obra santificadora do Espírito Santo em nós. Também a festa de Pentecostes, ela marca a fundação da igreja, o início do apostolado que se concluirá no fim dos tempos, o apostolado que visa buscar mais almas, cada vez mais almas para o céu. E juntamente com o nascimento da igreja, começa também esse trabalho invisível do Espírito Santo na condução da própria igreja e na condução de cada uma das almas cristãs. Como diz o Evangelho de hoje: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um novo advogado, que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque Ele habitará entre vós e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Nosso Senhor, de fato, não nos deixa órfãos. Ele nos envia um outro Consolador, o Espírito Santo, para poder nos guiar, ensinar a verdade e operar o bem da nossa santificação. Assim, nós não podemos nunca nos esquecer que o Espírito Santo, ele permanece junto de nós. Ele habita na nossa alma desde o nosso batismo, faz do nosso corpo a casa de Deus, ressuscita, regenera a nossa alma. E essa realidade nos é bem lembrada nessas 6 profecias que nós cantamos na vigília de hoje, que nos remete a essa regeneração, remete esse nosso sacrifício, todo o nosso ser para Deus através do nosso batismo, e que pela água batismal que nós hoje consagramos, que operará tantos outros batismos, nós somos configurados em nosso Senhor Jesus Cristo, marcados pelo selo de Cristo. Nós somos estes ossos secos da última profecia, ossos secos sobre os quais Deus profetiza, sobre os quais sopra o Espírito Santo e os enche de nova carne e de uma vida nova. Faz deles, desses ossos secos que somos nós, uma nova habitação pela sua graça. E assim, podemos dizer, como diz São Paulo, que nós somos, os nossos corpos são templos do Espírito Santo que habita em nós, e assim nós, como consequência, devemos honrar Deus no nosso corpo. E habitando na nossa alma, santificada pela graça, o Espírito Santo também nos guia com as suas ações mais íntimas. Ele nos guia com os seus 7 dons, com as suas mais diversas graças e luzes, para que nós podemos sempre nos converter e perseverar no bem da nossa conversão. No interior da igreja, o Espírito Santo permanece guiando. E nesse interior da igreja,
fundada por Cristo, a ação do Espírito Santo abrange todas as coisas. A igreja na terra, como um corpo místico de Cristo, é invisivelmente dirigida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a alma da igreja, o princípio vital para a igreja e para cada uma alma cristã. Ele age por meio dos sacramentos diretamente, santificando cada alma, cada um dos membros deste corpo místico. Ele age por meio da sã doutrina ensinada e pregada, assim esclarecendo as consciências. Ele age através, até mesmo permitindo fases e tempos obscuros para a própria igreja, em vista da purificação e da santificação dos seus membros e a punição também daqueles que são maus. Sem o Espírito Santo não pode haver vida na igreja, não pode haver uma igreja vivificante, porque seria um corpo sem alma. Sem o Espírito Santo não pode haver vida espiritual possível, porque faltaria a própria fonte da vida espiritual. É Ele quem nos dá esta vida divina e somente por Ele nós podemos fazer algum bem nesta terra. Nós fazemos algum bem na nossa vida é graças aos impulsos que nos dá o Espírito Santo. Nós, neste dia, contemplamos Nossa Senhora e os apóstolos rezando desde a Ascensão até o dia de Pentecostes, no cenáculo, fazendo assim a primeira novena. E nós vemos que as suas orações foram atendidas com uma graça superabundante que ultrapassou infinitamente as suas expectativas. Pediram dons de Deus e receberam o dom de Deus por excelência, produzindo frutos imediatos para o início desta eficaz e frutuosa pregação apostólica. Todos ali no cenáculo são tomados por um ímpeto inefável, por um fogo que desce do céu, e línguas novas são ouvidas naquele meio. No Antigo Testamento também choveu fogo do céu, mas foi um fogo que estava misturado com enxofre para punir a iniquidade de Sodoma e de Gomorra. Desceu o fogo do céu como manifestação da ira divina, desceu o fogo do céu porque os homens se viraram as costas para Deus, se converteram totalmente para um amor muito, mas muito desordenado de si e das criaturas. Um fogo que arrasou a velha cidade de pecados e de desordens. Foi um fogo de fato destruidor. E hoje, outra vez, no Pentecostes, desce fogo do céu. E esse fogo não é um fogo de ira ou de destruição, mas ele desce com uma grande mansidão e ele paira mansamente, tranquilamente sobre a cabeça daqueles que estavam no cenáculo. Um fogo que vem manso, manso como um orvalho, fogo do céu, que é uma manifestação do supremo amor de Deus. Um fogo que tudo aquece, um fogo que tudo ilumina, um fogo novo que desce, porque os homens se voltam aqui totalmente para Deus, para levar os homens a um amor cada vez mais perfeito de Deus. É um fogo que inflama de um verdadeiro amor, até mesmo o coração do próximo. Um fogo que vem para edificar a igreja e não para destruir, para edificar a nova Jerusalém. É um fogo construidor, um fogo em forma de língua, que é o órgão da palavra, que a partir de agora, tais apóstolos deverão usar para dar testemunho e espalhar para o mundo inteiro o santo nome de Jesus, pregar para sempre este mistério da cruz de Cristo e do amor de Deus. Também, no Antigo Testamento, naquele episódio da Torre de Babel, em que o orgulho dos homens os levou a construir uma torre para que através das suas próprias forças pudessem chegar ao céu, as suas línguas são por Deus naquele momento de tal forma misturadas que cada qual falava uma língua muito própria
e muito estranha ao outro, de tal forma que eles não mais se compreendiam entre eles, o que tornou muito inviável aquele árduo trabalho de construção, pois que não mais se compreendiam e acabaram por se dividir. Hoje, entre aqueles que se humilharam diante de Deus por meio das orações, que não ousaram a se elevar ao céu, senão por meio de preces, as suas línguas também são outra vez misturadas, e falaram línguas muito estranhas para si, mas muito familiares para os outros, línguas estranhas que não eram um empecilho para a compreensão, línguas que tornaram viável o trabalho de construção da igreja e o trabalho de pregação da boa nova a todos os povos, línguas estranhas que, ao invés de dividir, ajudou a fortalecer e uniu no mundo inteiro numa única fé, servindo ao único Senhor, participando dos mesmos sacramentos, línguas diferentes que unem. Conta-se também que no Gênesis, Deus soprou a vida na matéria informe que ele havia formado através do barro, formou o primeiro homem e soprou nas suas narinas a vida. Aquele sopro vital do Gênesis sobre o homem, matéria de barro que deu a vida àquele barro, era símbolo do Espírito Santo, e se não o próprio Espírito Santo, ao que nós devemos de fato a nossa vida, mas não só a vida material, mas sobretudo a vida sobrenatural. No dia de Pentecostes também nós temos um novo sopro. O Espírito Santo traz esta abundância de vida a toda a igreja, significada por este ruído do céu, semelhante a um vento impetuoso que enche todo o lugar, onde estavam reunidos aqueles apóstolos, comunicando eles uma nova vida superabundante, que é a vida divina. A eles e a todos aqueles que ouvirem a santa pregação e se converterem para nosso Senhor Jesus Cristo, se deixando guiar pelos ímpetos do Espírito Santo. E esta ação do Espírito Santo que nós vemos em Pentecostes, que agora se tornou muito interior e invisível, ela é incessante, ela permanece na igreja e nas almas. O Pentecostes, ele não terminou. Nós vivemos no tempo depois de Pentecostes. Há décadas, nos nossos tempos, na igreja, tanto como fora da igreja, se fala o novo Pentecostes. O concílio será o novo Pentecostes, a renovação carismática é o novo Pentecostes, como se o Espírito Santo precisasse novamente ser solenemente enviado aos homens. Isso, de novo Pentecostes, não se encaixa de forma alguma no mistério da salvação. O primeiro e único Pentecostes, sob a sua forma histórica, como descida visível, claro, terminou, mas esta virtude do único primeiro Pentecoste perdura para sempre junto de nós, junto da igreja. A graça do Espírito Santo permanece. O Espírito Santo nunca deixou de guiar a igreja e nunca deixou de guiar as almas que se abrem aos seus impulsos invisíveis. A vinda do Espírito Santo desde Pentecostes agora é invisível e ele permanece junto de nós. Um outro Espírito não será enviado. Nós temos já junto de nós o Espírito Santo. Tal vinda do Espírito Santo é invisível, mas não é menos fecunda e produz os mesmos efeitos do grande Pentecostes, mas de maneira silenciosa e invisível. O Espírito Santo vem e permanece vindo até nós sempre que nós o pedimos, sempre que nós somos santificados pelos sacramentos, sempre que nós ouvimos a palavra de Deus. E por ele nós somos iluminados, nós somos fortalecidos, e ele nos faz crescer sempre no amor de Deus. Esse grande dom, esse grande mistério que nós hoje festejamos ainda no dia de amanhã e durante toda a oitava. Nunca compreenderemos suficientemente este grande dom de Pentecostes. A igreja até nos ajuda com uma vigília, com a beleza dos textos desta festa, uma oitava enriquecida de têmporas.
Tudo isso para nos tentar fazer entender que este dom divino que nos é dado, que esse Espírito Santo que nos é enviado, contém os mais preciosos dons para a nossa vida de santidade. Como conclui, por exemplo, o prefácio do dia de hoje, de Pentecostes: por isso, numa efusão de alegria, o mundo inteiro exulta em todo o orbe da terra, e eis os sentimentos de alegria com os quais nós deveríamos festejar este mistério do amor de Deus que nos é dado. Por isso, numa efusão de alegria, o mundo inteiro exulta em todo o orbe da terra. O católico, de fato, é alegre porque lhe foi dado o Espírito Santo, que faz brotar nele os frutos da verdadeira alegria cristã que procede da santidade. O católico é alegre pela regeneração operada em sua alma pelo Espírito Santo. O católico é alegre pelos mais diversos dons, talentos, graças e frutos que vêm do Espírito Santo. O católico é alegre porque ama a Deus e pratica os mandamentos com a assistência do Espírito Santo. O católico é alegre porque ele se vê amado de Deus com esse conhecimento que ele recebe também do Espírito Santo. Assim, nós possamos pedir, como pede esta coleta da missa de hoje, que Deus possa nos dar essa alegria, que Deus irradie sempre em nós o fulgor da sua claridade, e que os raios da sua luz esclareçam e confirmem pela ação do Espírito Santo todos nós que fomos renovados pela sua graça. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.